Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Você pode se sentar. Tenho uma palavra para compartilhar com vocês hoje, que tem o título Arrebatamento. Temos uma viagem marcada. Foi anunciado na semana passada que falaríamos desse tema, neste domingo, e cá estamos nós. Se você estiver com a sua Bíblia, e abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 51. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 51, amém? Vai ser colocado no telão também, que você possa acompanhar essa leitura e depois meditar nela durante essa semana e outros textos que nós vamos ler aqui também. Eis que eu lhes digo, quem está falando aqui? Paulo, né? Na carta aos Coríntios, Paulo escreveu essa carta, então é ele que está dizendo isso. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, amém? Não há cristão que não tenha lido ou não tenha conhecido, ou não tenha essa curiosidade de conhecer mais a respeito deste evento, do arrebatamento. A palavra aqui diz que vai ser em milésimos de segundo, num abrir e fechar de olhos, numa piscada, algo vai acontecer. Vai ter um som de trombeta. Parou para pensar nessa cena, nessa imagem, o que vai acontecer nesse glorioso dia, nesse dia de fechamento de ciclo, de um plano de Deus sendo estabelecido completamente nas nossas vidas. Quando surge alguma notícia nos jornais, que aqueles que estudam a respeito disso, né, estão sempre de olho, se Israel está envolvido em algum conflito, se tem alguém falando alguma coisa a respeito, de Israel com seus vizinhos, os crentes já ficam tudo assim, é o arrebatamento, é agora que nós vamos, e ficam tudo já preparadinho ali para subir, preparadinho para encontrar o Senhor nos ares. Será que é agora? Será que não é? Se começa a acontecer um terremoto, um vulcão em erupção, um tsunami, a gente já fica olhando, a palavra diz que nos fins dos tempos aconteceriam essas coisas, e isso seria sinal de que Jesus estaria às portas. Alguns cristãos ficam alarmados, entram em desespero. Jesus está voltando, o que vai ser de mim? Misericórdia. Mas tem ainda deste tipo de cristão, espero que não seja você. Se for, vai deixar de ser hoje em nome de Jesus. Por falta de conhecimento, às vezes as pessoas, os cristãos mesmos, vivem temerosos a respeito daquilo que vai acontecer. O arrebatamento vai ser o encontro da igreja, da noiva com Jesus Cristo, nos ares. Então isso é maravilhoso, nós esperamos por isso. Hoje é noite de ceia, quando nós ceamos, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus. Jesus diz: faça isso até que eu volte. Até que eu volte. E quando Ele vai voltar? Vai voltar no arrebatamento, nas nuvens. Jesus vai estar ali nos ares. Vamos ver o que Paulo fala para a igreja de Tessalônica. Abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, a seguir.
Paulo, ele adentra um pouco mais nesse assunto, ele fala mais algumas coisas nessa carta, e ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Estava acontecendo naquele tempo ali, que eles estavam esperando a vinda de Jesus, e eles achavam que Jesus ia voltar assim, logo depois. E as pessoas começaram a morrer, e Jesus não tinha voltado. E aí Paulo, ele escreve isso para eles, tá? E ele segue ali: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Então é isso que nós estamos esperando. Quem aqui que já viajou de avião? Já viajou de avião? Pode baixar um pouco o meu retorno, acho que está dando um pouco de microfonia. E quem tem medo de viajar de avião? Já viajou, mas tem medo. Tem medo de viajar de avião, olha só. Já pensou que você vai encontrar Jesus nos ares? Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tive a primeira experiência de viajar de avião, né? Viajei pela primeira vez de avião, estávamos eu, a pastora Marilene, a pastora Sueli, e nós estávamos indo para uma conferência lá em Fortaleza, no Ceará, e nós tivemos que encarar essa, né, de entrar num avião, né, toda aquela tensão que há naquele momento, e o Espírito Santo ministrou algumas coisas no meu coração durante essa viagem, e eu quero compartilhar com você nessa noite essas coisas que aconteceram ali durante esses momentos de estar nos aeroportos, né, e subindo e descendo. E eu não pretendo nessa noite fazer um estudo escatológico a respeito do arrebatamento, amém? Não é isso que nós vamos ver hoje. Só para você ter isso claro no seu coração. Mas eu quero compartilhar uma experiência que impactou a minha vida. Eu não tinha muito conhecimento de aviões, né, como que eram os aviões, assim, né, por dentro, por fora, ver de perto, entrar dentro, não. Eu conhecia aquele avião que passava no ar, assim, a gente estava indo para Florianópolis, tinha um ali voando por cima, indo para aterrissar, mas não tinha ideia do tamanho que era uma coisa daquela, né? Então, quando a gente chegou na frente, né, do avião, a gente voou num Boeing 737, série 700, é bonito esses nomes, né? Eu fiz questão de olhar lá, porque eu queria pesquisar como é que era aquele avião, o que era, qual que era a tecnologia que tinha, que velocidade que voava, porque eu não sabia nada dessas coisas, né? E aí eu entrei no avião e eu já comecei a pesquisar, né? A gente entrou, sentou lá no nosso assentozinho, e aí ninguém falou nada, só diziam que era para desligar o celular, mas só quando voasse, né? E ali eu fiquei pesquisando. Então eu descobri que um avião desse, ele voa a 850 km por hora. Tem noção disso? 850 km por hora. É rápido, né? Ele sobe uma altitude de até 12 quilômetros. Sabe qual é a temperatura lá em cima? Eu não sabia disso não, não sabia que era frio assim, 60 graus negativos pode chegar a temperatura nessa altitude. Então é friozinho, né? Então o avião tem que ser muito bem preparado, muito bem equipado para a gente poder voar nele. Então existe muita tecnologia e eu estava ali naquela expectativa, né? De saber como é que ia ser. Então chegou na hora de voar,
Aí vem aquela aeromoça, né, e dá as instruções, né, diz onde é que são as saídas de emergência. Tem uma à sua direita, uma à sua esquerda e tal. Ela fala que em caso de descompressão vão cair máscaras. E quem está voando pela primeira vez, isso não é muito confortável, você não acha? Poxa, e ainda aqueles aviões que sobrevoam o mar, diz que o assento é flutuante. Poxa vida, isso não vai ajudar muito, né? Porque bem provável que se a gente não descer do jeito certo, não sobra muita coisa, né? Mas a gente fica naquela tensão ali, né? Fica ali esperando como que vai ser aquela coisa. E o avião seguiu o seu rumo, né? Nós passeamos pela pista, tivemos aquela sensação, né, daquela aceleração para decolagem, voamos, decolamos, né? Aquilo foi subindo, subindo, subindo. E naquele dia o céu estava nublado. E nós passamos por entre as nuvens. E quando chegamos lá do lado de cima, põe aquela imagem onde tem aí o título da mensagem, põe no telão aí, faz favor. Essa foto foi tirada naquele voo. Então ali a gente viu o céu azul e as nuvens estavam debaixo de nós. É uma coisa incrível isso, né? Muito legal isso, ver ali esta visão. E na hora que eu vi isso, que eu tirei essa foto, o Espírito Santo falou comigo a respeito disso. Falou assim no meu ouvido, né? Aquele texto da palavra: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então a visão que veio para mim, né, foi Jesus ali, nós em cima das nuvens, Jesus ali, e os crentes tudo ali ao redor de Jesus, né? Tudo subindo ali, né, nas nuvens, os mortos, os vivos, tudo ali com Jesus naquele grande evento do arrebatamento, né? Essa é a nossa esperança. Essa esperança está viva no meu coração. Ela está no teu também? Amém, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós queremos, é isto que nós desejamos. E isso me fez refletir quantos que não andam, não estão conscientes de que isso vai acontecer. Quantos que vivem a sua vida aqui nessa terra, até mesmo cristãos, que não têm essa convicção viva no seu coração, de que um dia ele vai estar junto com Jesus, lá nas nuvens, como se isso não fosse acontecer. E o quanto isso tem refletido em como as pessoas vivem as suas vidas aqui nessa terra, qual o reflexo que isso tem. E essa experiência com o Espírito Santo, daquela decolagem, ela continuou durante a viagem toda. Nós fizemos escala em São Paulo na ida, e lá foi um tanto demorado. E no meio de todo aquele processo que estávamos ali, naquele lugar, por algumas horas, algumas coisas aconteceram. Nós estávamos indo para uma conferência, como já disse, e nós tínhamos algumas expectativas. A gente se preparou com antecedência para ir para aquele lugar. A igreja comprou para nós um pacote de viagem, com o voo, com o hotel, com o traslado, com todas aquelas coisas que precisam de uma viagem de férias, mas não era trabalho. Mas nós ficamos num hotel que as pessoas costumam ficar de férias lá naquele lugar. Era tudo muito lindo, muito legal, mas nós estávamos lá com uma missão. Nós preparamos a nossa casa, preparamos os nossos filhos, família, para podermos estar fora durante aqueles dias e ter o cuidado para eles. Preparamos o nosso coração para receber aquilo que Deus tinha para nós naquele lugar. Nós não podíamos perder nada, houve todo um preparo. E quando eu estava meditando nisso, eu percebi a voz do Espírito Santo falando que nós precisamos nos preparar para aquele dia, para aquela viagem, que é a viagem mais importante das nossas vidas, aonde seremos arrebatados, onde seremos levados com Jesus nos ares. Quando nós decidimos por Jesus, nós compramos o pacote de viagem, não é mesmo? Quando decidimos por Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida, a nossa reserva é feita, a nossa viagem é marcada, a partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração.
E o Espírito me disse naquele dia para que eu perguntasse para a igreja: como você está se preparando para essa viagem? Porque ela vai acontecer. Como você tem se preparado para isso? Quando nós ceamos, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus. Estamos fazendo isso até que Ele venha. Faça em memória de mim, Ele disse. Porque nós temos uma viagem marcada. Você já preparou as malas para ir com Jesus? Você tem criado expectativas para estar lá com Ele? Você tem sonhado com esse dia? Você tem envolvido a tua família nessa viagem? Porque muitos compram a sua passagem para ir sozinhos, para o pacote de viagem para o céu, e acabam deixando muitos dos seus queridos para trás. As pessoas que você ama precisam estar nesse pacote. Sabe, amados, Jesus, Ele disse o seguinte aos seus discípulos, momentos antes de Ele ser preso. Ele disse, João 14, do 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu estiver, estejais vós também. Tem muitas moradas no céu, não é para a gente ir sozinho, é para a gente levar aqueles que nós amamos. E quando nós chegamos no aeroporto lá em Fortaleza, tinha alguém lá nos esperando, tinha o cara lá com a plaquinha com o nosso nome, esperando a gente naquele lugar, e nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos amados, sabendo que alguém já tinha ido à frente nos preparar lugar. Jesus, talvez Ele vai estar lá no céu, com a plaquinha do teu nome te esperando lá, já pensou nisso? Ele vai estar lá te esperando no céu, sabe? Nós chegamos no hotel e perguntaram se os nossos nomes, queriam saber se a gente realmente tinha reserva naquele lugar. E eles foram procurar então os nossos nomes no livro, e lá estava escrito o nosso nome. A nossa morada naquele lugar já estava reservada para aquele tempo. A reserva não havia sido cancelada. E quando nós temos a reserva, quando recebemos Jesus, nós temos a reserva. Jesus, Ele foi preparar lugar para nós. Na época que Ele subiu aos céus, Ele prometeu que ia voltar. E com certeza, o povo aguardava ansioso por sua vinda. E nós vimos no texto de 1 Tessalonicenses que o Espírito Santo inspira o apóstolo Paulo para consolar o povo. O Senhor descerá com os anjos, vai haver toque de trombeta para nos chamar, vai ter grande festa. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Muitas pessoas hoje têm medo da morte. Você é uma pessoa que tem medo da morte, tem medo de morrer, tem medo de dormir, como diz a palavra, porque na verdade aquele que tem Jesus não morre, ele dorme. Adão foi criado para viver eternamente, mas por causa do pecado que entrou lá no jardim do Éden, a morte entrou na vida do homem, mas a morte foi vencida por Jesus, aquele mesmo que vem nos buscar. Ele nos deu novamente o direito à vida eterna, mas isso só acontece a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso único e verdadeiro Senhor. É onde nós encontramos a salvação. E nessa primeira ressurreição para a vida eterna, nem todos ressuscitarão nesse dia. Somente aqueles que compraram a passagem, aqueles que fizeram a reserva, aqueles que obedeceram às regras de embarque que estão no manual de voo. Qual é o nosso manual de voo? A Bíblia, as Escrituras Sagradas. Aqui está escrito o que nós precisamos para poder embarcar nessa viagem. Mateus 7:21, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem?
apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Gente, esse assunto é sério. Não existe salvação sem sacrifício. Não existe salvação sem entrega. Santidade ao Senhor é o clamor do Espírito à sua igreja. Santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Que esse ano seja um ano diferente no teu estilo de vida, um ano de ajustar a conduta, um ano de mudar hábitos que não agradam a Deus, porque nem todos os mortos ressuscitarão e nem todos os vivos serão arrebatados. Infelizmente, não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Existe uma cruz para carregarmos. A salvação ela é pela graça, mas ela não é de graça. Ela é pela graça. Jesus conquistou a salvação para nós. Quando recebemos Jesus, somos perdoados, somos feitos nova criatura. E podemos escolher que caminho nós vamos andar. Jesus disse em Lucas 9:23, a seguir: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. É sério, não é? É sério. Se você pretende participar desse grande dia, se você pretende estar nesta viagem, você precisa morrer para si mesmo. Ou seja, o que é isso? O que é morrer para si mesmo? É morrer para as suas vontades que desagradam a Deus. Existem vontades na sua vida que não agradam a Deus. Você precisa morrer para elas. Você precisa abandonar elas. Você precisa fazer aquilo que Jesus pede. Agrade o Pai. Faça o que o Pai pede para fazer. Aí você não vai ter problema. 1 Tessalonicenses 5:4, Paulo diz o seguinte: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vocês não estão mais em trevas. A luz de Jesus já acendeu na vida de vocês. Aquele dia não pode pegar vocês de surpresa. Amém? Nenhum de nós. Jesus disse em Mateus, capítulo 24, do 36 a seguir, ele diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Preste atenção, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada, assim também vocês precisam estar o quê? Preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo em que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o entregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor se demora.
Quantos dizem isso? Está demorando demais, vou aproveitar a minha vida. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e ele o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse que o dia e a hora só o Pai sabe. Precisamos estar sempre preparados. E nessa viagem que fizemos à Fortaleza, tinha ali algumas coisas que eu também não sabia a respeito do trâmite para poder entrar num avião. Nós temos que chegar mais cedo, né? A gente não chega, está marcado para as 2 horas, se não aparece lá às 2 horas. Eles recomendam que você chegue pelo menos 2 horas de antecedência. Eu achei uma loucura, porque a primeira viagem seria de 40 minutos chegar, 2 horas de antecedência. Mas tudo bem, a gente tinha que chegar lá. Chegamos no horário. A gente é acostumado a viajar de ônibus, né? E aí, além de eu já ter a passagem na minha mão, já estava tudo certo, eu tinha uma outra coisa que eu não sabia que precisava fazer. Precisava fazer um tal de check-in. Eu precisava dizer para a companhia aérea, para o aeroporto, que eu estava lá no aeroporto e que eu ia voar. Então tinha que ir lá numa fila, numa máquina lá, e fazer o check-in, esse tal de check-in aí. A passagem já estava comprada, estava tudo preparado, a reserva feita, mas ainda era preciso fazer algo mais. E pensando nisso, o Espírito Santo me lembrou do batismo. E no batismo nós confirmamos aquela passagem que nós compramos. Nós vamos diante das pessoas lá no aeroporto e dizemos: eu estou aqui, eu vou viajar, eu estou presente, eu quero ir nessa viagem. E é isso que nós fazemos no batismo. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. E depois de fazer o tal do check-in, tem mais coisas para serem feitas. Nós precisamos despachar a bagagem. E quando a gente viaja de ônibus, você vai lá com o motorista do ônibus, ele enfia lá dentro do bagageiro e deu, está resolvido, Você não precisa ir lá num outro lugar para entregar a tua bagagem. Aí você chega lá e descobre que tem uma balança naquele lugar, e tua bagagem pode ter o máximo determinado peso, se não barrada, você tem que pagar um adicional, tem situações até que não são aceitas. E também você acaba descobrindo que tem itens que são proibidos, que você não pode ter na tua mala. Nem na mala que vai dentro do avião e nem na de fora. Gálatas fala sobre isso. Paulo diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vão poder subir. A sua bagagem vai ser barrada, não vai ter jeito, não vai passar aqui não. Com essa bagagem não tem jeito. E o Espírito Santo me diz que tem coisa que não pode estar na mala de alguém que está se preparando para o arrebatamento, para ir no voo com Jesus. Tem gente carregando pacotes de falta de perdão, que conhece a Jesus, mas tem uma intriga com a sua família e não consegue perdoar. Aonde Jesus mostra na oração o modelo que Ele nos deixou, o Pai Nosso, Ele diz: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos, assim como, do mesmo jeito, da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí eu não perdoo, como que eu espero ser perdoado? Não tem pacote de falta de perdão que possa subir, nem fardos de falsidade, nem sacos de mentira, e todas essas coisas citadas em Gálatas nos impedem de voar. A Bíblia diz que muitos não subirão com Jesus, porque não se prepararam antes, porque foram pegos de surpresa, não tinham conhecimento, outros tinham, mas pensaram que podiam dar um jeitinho, que podiam colocar na bagagem de mão, na bolsa, nos bolsos, quem sabe.
Mas mais à frente, antes de entrar na sala de espera de embarque, nós precisamos passar por um detector de metais, e a bagagem de mão passa por um raio-x. Tem muita coisa que não pode ser levada na bagagem de mão, nada de metal, que não seja, se tiver um cortador de unha, um cortador de cutícula, não entra. Se tiver ali uma faca, menos ainda, vai preso. Tem coisas que não podem ser levadas. Muitas pessoas que estavam entrando ali tinham que tirar os seus calçados, porque tinha uma fivela de metal no calçado. Tirar o cinto, porque tinha fivela de metal no cinto. E passando dessa sala, vamos então para a sala de embarque. Estamos quase no momento de embarcar, quase decolando, quase indo conhecer o aviãozinho. E ali, sentados por alguns minutos ou horas, o que acontece? Está tudo preparado, né? Já carimbei tudo que tinha que carimbar, já fiz o check-in, já passei a bagagem, mas a gente senta, e às vezes, como aconteceu conosco, nós estávamos ali e nos distraímos. Nos distraímos conversando, nos distraímos com o movimento de olhar as coisas, olhar os aviões, porque ali já fica perto, dá para ver os aviões ali fora. E lá no painel, nos televisores que tinham em cima, já tinham anunciado o nosso voo. Já tinham dado a ordem de embarque. E nós ficamos distraídos. E quase perdemos o voo. E quando nós estávamos lá, depois de ter passado por essa situação, o Espírito Santo me mostrou justamente isso, que às vezes as pessoas estão com tudo preparado, tudo certinho, mas no último instante se distraem com as coisas da vida, com os pecados da carne, com as coisas ruins, e perdem a decolagem, perde o voo. E tinha pessoas que tinham feito o check-in, pessoas que possivelmente estavam no aeroporto, que no último instante eles chamam com o nome, chamam pelo nome a pessoa, onde é que está fulano de tal, porque o voo não vai subir sem esse cara aparecer, e eles esperam um tempo e a pessoa não aparece, e ela é deixada para trás, e assim muitos naquele dia ficarão, pessoas perdendo os seus voos. Nós tínhamos compromissos que dependiam de nós estarmos atentos, nós tínhamos que ir para aquele lugar, e nós perdemos aquele voo, seria uma coisa, não só um prejuízo financeiro, mas também um prejuízo naquilo que nós iríamos buscar lá, porque nós somos lá para aprender algo, seria prejuízo para as nossas vidas, mas não tanto prejuízo quanto perder o arrebatamento. Muitos estão nas igrejas cheias, igrejas lotadas, arrebatadas de pessoas, abarrotadas de pessoas, mas pessoas que não vão ser arrebatadas, por estarem distraídos, por estarem pensando mais nas coisas do mundo do que nas coisas do alto. Quero chamar o louvor para estar subindo. Não se distraia com as obras da carne, não se distraia com aquilo que não é para você, não se distraia tentando ser aquilo que um cristão não foi chamado para ser, porque nós vamos passar um tempo finito aqui nessa terra, é curto, é pequeno, comparado com a eternidade, e nós podemos passar a eternidade em dois lugares, com Jesus ou sem Jesus. Sem Jesus é choro e ranger de dentes. O que você tem feito a cada domingo? Você que já tem o costume de estar aqui na igreja, que não seja uma questão de estar acostumado, mas uma questão de busca. O que você tem feito cada vez que você ouve uma palavra, uma mensagem de Deus para a sua vida? A palavra diz que nós devemos ser como um barro na mão do oleiro. O oleiro é Deus, nós o barro. Não somos nós que definimos a forma que nós vamos ter, é o oleiro. Não somos nós que escolhemos de que jeito que a gente vai ser moldado, é Deus que escolhe.
Você tem se deixado moldar por Deus? Você tem deixado Deus mudar a tua forma? Talvez você tenha uma forma que não agrade a Deus, a forma que você tem vivido não tenha agradado, e Deus tem te falado: você precisa mudar isso, você precisa entregar essas coisas. E aí você sai da igreja, vai para sua casa, e a semana passa, e você não toma atitude nenhuma. Você diz pro oleiro: para aí que eu não mexe aí não, esse formato aqui deixa assim. A reflexão que você faz no final de cada culto tem mudado a tua maneira de viver? Tem agregado algo na sua vida? Você tem anotado em algum lugar as coisas que o Espírito Santo te incomoda? Para que você possa olhar para trás no final de um ano e dizer: poxa, isso eu venci. O Espírito Santo falou para mim que eu precisava mudar nisso e eu mudei. Ou eu ainda preciso mudar mais. Eu ainda preciso dar passos a mais. Sabe, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida. Nossa passagem é comprada. Somos perdoados. Mas a cada dia nós temos a oportunidade de cancelar a reserva. A cada dia as situações que nos aparecem, nós temos oportunidade de colocar coisas proibidas na nossa mala. O que você tem colocado na sua mala? O que você tem carregado na sua bolsa de mão? Aquilo que é de estimação, aquilo que está contigo há tanto tempo, aquele teu pecado queridinho, sabe, não vai subir, não tem jeito, e Ele vem para nos buscar. O que você vai fazer a partir daqui vai definir o teu destino, porque o Espírito Santo está nesse lugar, e é Ele que está chamando a sua atenção. É Ele que está acendendo uma luz diante de você e dizendo: muda, eu estou aqui contigo, eu te ajudo. Ele é o Consolador. Ele pode fazer mais na sua vida. Confessar Jesus, batizar, aliviar a bagagem, ler e seguir o manual de voo. Esse é o caminho para voarmos alto com Ele. Eu espero sinceramente que você aqui diante de Deus demonstre seu arrependimento. Se fale para Deus: Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero aliviar hoje a minha bagagem. Eu tomo uma decisão hoje por Jesus. Eu quero morrer para as coisas do mundo e quero viver para Cristo, porque essa viagem vai te levar para um destino final. E a palavra de Deus diz que quando todas essas coisas passarem, não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte. Nós vamos desfrutar da presença do glorioso Deus, maravilhoso, Pai, Filho, Espírito Santo, por toda a eternidade. O nosso corpo, a carne, essa que não se converte, ela vai deixar de existir. Nós teremos um corpo glorificado, não mais sujeito às coisas deste mundo. Mas para chegar lá, você precisa fazer algumas coisas. Faça o que você precisa fazer. Quero orar por você antes de cantarmos essa canção. Ó Espírito Santo, Tu és o Deus aqui conosco, Tu que
estás nesse lugar, Tu que se move aqui nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Espírito, Tu que convence da morte, do pecado, fala ainda mais fundo com os Teus filhos aqui. Vem trazer, Senhor, um arrependimento, vem trazer, Senhor, um desejo de transformação, de mudança de vida, porque todos nós queremos naquele dia nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Nós somos feitos para isso, fomos chamados para isso, fomos resgatados para isso, fomos perdoados para isso. Senhor, nós queremos usar esta passagem, nós queremos voar alto contigo, Jesus. Cura a Tua igreja, cura os Teus filhinhos, Espírito Santo. Dá força, dá entendimento, dá coragem para fazer o que precisa ser feito e não deixar nada para trás e não ser deixado para trás. Oh Espírito Santo, faz aqui, Espírito Santo. Eu oro no nome de Jesus. Se você quiser responder esta palavra, nós vamos cantar esta canção todos juntos, e você tem a liberdade de vir aqui à frente, aqui onde você quiser se posicionar, responder a Jesus aquilo que Ele tocou no seu coração. O Espírito Santo tocou algumas coisas em você, e você pode vir aqui à frente e falar com Ele como resposta. Sabe, quando nós temos uma atitude de sair do nosso lugar, nós saímos da posição de conforto, que quando nós estamos lá na nossa cadeirinha, nós ficamos escondidos. Mas quando saímos, nós dizemos: Espírito Santo, eu quero, me ajuda. Você pode vir à frente agora, se você desejar, se quiser ver mudança na sua vida, quiser ver transformação, se alguma das coisas que foram faladas nessa palavra tocou no seu coração, e você busca por essa mudança, não deixe de vir aqui à frente e cantar esta canção com todo o fôlego que Ele deu para você. Amém? Fale com Ele em espírito, Ele está nesse lugar. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as
com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Jesus vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou.